Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos destacar aí uma das principais particularidades que está acontecendo desde o ano passado, né? Devido à pandemia da Covid-19, nós temos que estar repassando para vocês algumas informações de como fazer o manejo, né, dos corpos com Covid-19. Eu também deixei aqui, já no ponto também, para falar sobre essa avaliação, né, que eu acabei colocando no grupo de vocês, né? Essa parte da decomposição a gente viu na aula passada, né? Sobre biologia da decomposição. Inclusive, tem um link aí no grupo, com a aula já gravada no YouTube. As outras questões a gente vai discutindo aqui, mas, inicialmente, vamos aqui para a nossa aula sobre o manejo de corpos com Covid-19, tá? Então, SVO Covid-19. Em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, o novo coronavírus foi identificado como causa de doença respiratória aguda grave, né? No caso aí, a SARS-CoV-2, né? SARS quer dizer o quê? Síndrome da angústia respiratória, da COVID-2, né? No caso, COVID-2, um segundo vírus modificado aí, surgiu aí como coronavírus. Como foi no ano de 2019, foi chamado de COVID-19. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o surto como emergência de saúde pública de importância internacional. E em março de 2020, com a disseminação do vírus em diferentes países, foi declarado a pandemia. Então, gente, essa pandemia que nós vivemos nos dias atuais, os órgãos sanitários e o Ministério da Saúde, bem como os órgãos sanitários mundiais, né, no caso a Organização Mundial de Saúde, atualizou diversos protocolos, né, tanto para a área da saúde como para a área da funerária, necropsia, enfim, a área que mexe com corpos, ou seja, com cadáveres, né? Então, as principais particularidades a gente tem que repassar para vocês. Por quê? Pode acontecer lá no momento, a gente está lá na funerária, tem um pouco de Covid, e aí vocês ficarem observando que os agentes funerários têm uma outra abordagem, né? Então, realmente, é diferente daquele corpo que morre por outras causas, né? Então, cada um vai passar por procedimentos diferentes. Então, as principais particularidades sobre a transmissão da Covid-19. O vírus SARS-CoV-2 pode permanecer viável por até 9 dias, a depender da superfície ambiental em que se encontra. A transmissão da Covid-19 também pode ocorrer no manejo de corpos, sobretudo quando executados sem as devidas medidas de prevenção e de proteção coletivas e individuais, como o uso adequado de proteção individual. Esse vírus aí, como foi observado aí no primeiro parágrafo, pode permanecer viável por até 9 dias, a depender da superfície ambiental que se encontra. É um vírus que é bastante resistente e, ao mesmo tempo, também ele é altamente infeccioso devido a essa característica, né? Então, por isso, a abordagem com corpos, com pessoas que estão ainda em vida com o Covid, tem que ter bastante cuidado mesmo em relação à transmissibilidade do vírus, né? Porque ele tem uma viabilidade muito grande, né, do ponto de vista biológico. Então, por essa questão, tem que ter esse cuidado, né, esse receio ao manipular corpos com Covid-19 e, ao mesmo tempo, o profissional deve se preparar com os equipamentos de proteção individual que vai lhe dar ali aquela segurança para o trabalho. Então, quais são os cuidados que nós temos que ter? Procedimentos com geração de aerossóis e de respingos, tais como autópsia, mudança de decúbito, uso de serras elétricas e lavagem do intestino, são de alto risco para contaminação, portanto, devem ser evitados ou minimizados. No caso, no nosso Ministério da Saúde, em todas as divisas, né, de divisão de vigilância sanitária de todos os estados, o que aconteceu? Eles fizeram, né, um protocolo, do qual passaram para as funerárias e para os institutos, né, que manipulam corpos, como o Serviço de Verificação de Óbito, que é um órgão, né, que
manipula aí corpos com óbitos naturais, né? E o Instituto Médico Legal com mortes aí não naturais, mortes violentas, né? De natureza extra doença, ou seja, que não é relacionada à doença de forma natural, e sim uma morte violenta, como uma arma de fogo, por exemplo, um acidente de trânsito, né? Então, se enquadra aí do caso do Instituto Médico Legal. O que foi determinado? Não realizar autópsias, ou seja, necrópsias, não abrir o corpo, realizar apenas o que nós chamamos de ectoscopia. O que é essa ectoscopia? A ectoscopia, gente, ela é o exame externo do cadáver. Além disso, a gente deve fazer uma abordagem geral, ter uma coleta de dados, né, bem digna de cada corpo, para que a gente possa ter um laudo técnico mais preciso e, juntamente com o médico, elaborar ali o melhor procedimento possível, né, para executar, para que o mesmo, no caso do médico, possa emitir a declaração de óbito, né? Então, as autópsias, pelo menos por enquanto, elas estão suspensas, né? Até que se passe aí essa Covid-19. Essa imagem aqui, gente, é uma característica que está acontecendo ainda no mundo, né? Profissionais do âmbito funerário, devidamente equipados, com máscara, protetor facial. Essa máscara aí, como vocês podem observar na imagem, ela já vem com um protetorzinho facial já integrado, ó, máscara com duplo filtro de carvão ativado, um macacão totalmente impermeável, né? Esse macacão, lembrando que ele é descartável. Nós temos também as botas, temos também as luvas, e aí, nesse caso aí, gente, o que é que está sendo realizado? Está sendo realizado aquela questão de envolver a urna, ou seja, de lacrar a urna para que as pessoas não possam abrir, não possam manipular corpos, mesmo a gente colocando uma solução desinfetante ali por cima do corpo, por cima da urna. O que é indicado hoje, até os dias atuais, né, pode ser que até mude o protocolo, é essa questão de lacrar a urna para evitar a disseminação, a contaminação do vírus, né? Então, existe essa particularidade ainda da gente fazer de lacrar essa urna, né? Então, tem que ter bastante cuidado quando for manipular o corpo, quando for colocar na urna. A urna não precisa ser uma urna vincada, uma urna especial, pode ser uma urna desde a popular até uma urna mais cara, uma urna padrão. Agora, o corpo tem que ser envolvido com saco, né? Tem que ser colocado dentro do saco com zíper, né? O ideal é colocar em 2 sacos. Vindo um primeiro lá do hospital e a gente coloca em outro saco junto com a solução desinfetante, né? Nesse caso aí, o corpo ele pode fazer a inumação, que é um enterro tradicional, e pode fazer a cremação, né? Que muitos estão sendo cremados aí, principalmente esses artistas, né? Essas pessoas aí mais famosas, eles optam mais pela cremação. Bem, gente, aqui nas nossas considerações finais, nós temos o quê? O manejo de corpos, segundo a Anvisa, ele deve ser realizado sempre utilizando os equipamentos de proteção individual, bem como um profissional deve fazer uso de soluções desinfetantes à base de álcool a 70 ou hipoclorito, né? Então, esses 2 desinfetantes são comumente utilizados dentro do âmbito funerário, não só na funerária, como nos hospitais, até mesmo nas residências, as pessoas estão usando bastante esse tipo de soluções, né? A base de álcool e a base de hipoclorito, que é a mesma água sanitária. Após a sanitização do saco, o saco que eu falei lá, que deve se colocar o corpo do cadáver, este deve ser introduzido na urna funerária para ser entregue à empresa que realizará o funeral, enterro e cremação. Isso aí, gente, a gente já deixa lacradinho, tá? Coloca o corpo, fecha direitinho, fecha a urna, lacra. Pode colocar ali, como vocês viram na imagem anterior, pode ser colocado em papel filme ou pode ser colocado também uma fita adesiva. Fica a critério do agente funerário e da funerária.
A urna funerária, gente, ela pode ser no caixão normal, reiterando aí o que eu falei, não há necessidade de ser zincado, né? Existe uma urna zincada para que a gente possa, né, fazer esse tipo de lacramento aí, né? No caso do corpos que vem de outros locais, né? Entretanto, ele deve permanecer fechado aí durante todo o velório. Olá, Michelane, seja bem-vinda. Vamos ver se alguém mais entra aí, né? Já estava explicando, até mesmo gravando aí, mas volto aqui a explicar novamente. Vou explicar aqui, Michelane, aproveitar que você entrou, já fiz a parte ali da aula, e vou ver aqui agora com você a parte da avaliação, e aí as meninas também pegam a aula gravada e assistem mais tarde, tá? Então, aqui na avaliação, primeira questão. A decomposição é um dos fatores biológicos que acontece comumente no meio ambiente e todos os seres vivos algum dia sofreram esse processo. No caso de seres humanos, os mesmos irão sofrer durante a decomposição humana a ação de dois dos principais micro-organismos que são os. Então, relacionado à decomposição, nós tivemos uma aula sobre isso, ela, ela é relacionada à parte biológica, né? No qual os seres vivos vão se decompor, ou seja, vai haver a desintegração da matéria orgânica, não só de nós seres humanos, mas de todos os seres vivos, eles passam por esse processo de degradação, né? Então, nesse caso aí, falando de nós seres humanos, nós temos aí os principais micro-organismos são fungos e bactérias, no caso da letra C. Né? Nós temos a ação aí de parasitas, realmente, né? De fungos, bactérias, de outros micro-organismos, mas os principais micro-organismos que ocasionam a decomposição humana são os fungos e as bactérias, certo? Na segunda questão, em relação ao serviço de verificação de óbito, podemos descrever que o mesmo possui particularidades no método de investigação de mortes naturais. Para a realização do exame cadavérico, o técnico em necrópsia deverá realizar respectivamente. Então, gente, no exame cadavérico, o ideal é você fazer uma coleta de dados, fazer o exame externo do corpo para você avaliar se tem lesões, se tem manchas no corpo, avaliar a pele, os anexos da pele, e, posteriormente, o exame interno do cadáver, que é a necrópsia propriamente dita, né? Que vai ter que abrir o corpo, retirar órgãos e vísceras, né? Fazer aquele exame minucioso da parte interna também do corpo. Então, no caso da segunda questão, seria a letra B de bola, tá? Terceira questão, o técnico em necrópsia, ao lidar com a morte no dia a dia, deverá também ter conhecimento científico acerca dos eventos que acontecem pós-morte e da anatomia humana, pois esses dados são imprescindíveis para a realização de um bom trabalho no dia a dia, além da execução plena da prática. Em relação aos eventos pós-morte, assinale a alternativa correta com base nas assertivas abaixo. A PCR, o que é a PCR? A parada cardiorrespiratória. É um fenômeno que afirma realmente que a pessoa veio a óbito? Não. Por quê? A parada cardiorrespiratória ela pode ser revertida, então pode acontecer um processo chamado de reanimação, em que o indivíduo está nesse estado de parada cardiorrespiratória e ele pode retornar com seus batimentos e com sua circulação. Já no caso, a hemólise, ela acontece após a letra B. A hemólise acontece após a ausência de circulação sanguínea? Sim. A hemólise, gente, ele é um processo biológico que acontece no corpo após a morte, no qual o sangue ele estagna, ou seja, ele para de circular, e as hemácias, né, quebram, ou seja, a lise, a quebra das hemácias é chamada de hemólise, né? Então, esse processo aí, realmente ele acontece após a ausência da circulação sanguínea. Então, letra B está correta aí. O rigor mortis acontece logo que cesse a circulação sanguínea? Não. O rigor mortis ele aparece ali com cerca de
8 horas, 10 horas, 12 horas, a depender do corpo, mas não logo imediatamente quando para a circulação. Letra D, o palomorte, né, que é a palidez cadavérica, são manchas roxas ou pretas? Não. Nesse caso das manchas roxas, seria o ligomorte, viu, gente? Que aparece no corpo após a morte. Então, na terceira, letra B de bola. Quarta questão. Descreva quais eventos acontecem após um óbito de um indivíduo e como acontece o processo de decomposição do mesmo com base nas informações repassadas na aula remota sobre biologia da composição humana. Então, aí você vai falar desde o momento que acontece a parada da circulação, a hemólise, aí vem os fenômenos abióticos, né? Depois vem os fenômenos transformativos. Então, vem os fenômenos abióticos, você vai falar sobre a parada da circulação, sobre a hemólise, depois sobre os fenômenos cadavéricos, que vem aparecer no corpo, no caso dos livores, o palomorte pode aparecer, o rigomorte, né? Então, você vai falar aí na quarta questão sobre esse processo de decomposição que a gente já falou. Sobre o Serviço de Verificação de Óbito, né, que é um órgão de investigação de mortes de causas naturais, né, ligado aí aos estados e às prefeituras, né, de todo o Brasil, assinale V para verdadeiro e F para falso. A autópsia só pode ser realizada exclusivamente pelo médico patologista? Não. A autópsia pode ser realizada pelo técnico em necrópsia, só que o supervisor do mesmo, no caso do técnico em necrópsia, é o médico patologista dentro do âmbito do SVO, né? Lá no ML é o legista e no SVO é o patologista. O exame cadavérico é dividido em exame externo e interno do cadáver? Sim, no caso verdadeiro. A ectoscopia é o exame interno do cadáver? Não, no caso é falso, porque a ectoscopia é o exame externo do cadáver. O SVO trabalha somente com causas de mortes naturais? Sim, verdade. Somente causas mortes naturais, né? Na sexta questão, a alternativa diz o seguinte: defina a declaração de óbito e certidão de óbito. Quais são as diferenças entre esses documentos? E quem é o profissional responsável pelo preenchimento dos mesmos? Bem, gente, declaração de óbito é um documento provisório que é dado para é, que é dado no caso, gente, quando acontece um óbito, um falecimento, né? Então, nesse caso aí de causa natural, é dada a declaração de óbito, né? Então, dada por um médico, né? Que ele faz a emissão. Já no caso da certidão de óbito, ele já é o documento que vai ficar com o imposto da família, né? O familiar, no caso, por exemplo. A esposa perdeu o marido, aí a esposa vai ter que ir no cartório levando a declaração de óbito para e, no caso do cartório, fazer o registro do óbito. Então, com o registro do óbito, tem a certidão. Então, o profissional que emite a declaração de óbito é o médico. E na certidão de óbito, o profissional que vai emitir a certidão de óbito é lá o pessoal do cartório, né? Então, o funcionário do cartório, o escrivão lá do cartório é que faz essa liberação aí da certidão de óbito. Sétima questão. As peças anatômicas ou amostras coletadas após a realização da necrópsia no SVO devem ser devidamente identificadas com nome do falecido, tipo de tecido, tamanho e peso. Esses são os principais dados. Assinale a alternativa que corresponde à finalidade desse procedimento no âmbito do SVO. Letra A. Verificar em laboratório o tipo de lesão, doença ou tumor, por exemplo, que evidenciou a causa da morte. Letra B. Esclarecer ou encontrar a causa da morte ou o fator relacionado. Então, no caso, seria a letra B. Esclarecer ou encontrar a causa da morte ou o fator relacionado. Oitava questão. Em relação ao manejo de corpos no contexto da doença causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, podemos afirmar que no Brasil tivemos óbito decorrente dessa doença. Infelizmente, ainda está presente até os dias atuais. Coloque V para verdadeiro e F para falso, conforme assistiu da base. É permitido realizar necrópsia em corpo vitimado de Covid-19? Falso. Não é permitido. A vigilância sanitária permite o translado de corpos desde que cumpra as normas sanitárias em vigor? Verdade. A vigilância sanitária permite o translado de corpos desde que cumpra as normas sanitárias em vigor.
Os corpos de Covid podem ser cremados respeitando normas vigentes? Podem sim. Então, eles podem fazer tanto a inumação quanto a cremação. É necessário aplicar solução desinfetante sobre a urna mortuária? Verdade. Tem que fazer um uso da solução alcoólica ou a base de hipoclorito, né? Nona questão, quais são os equipamentos de proteção individual utilizados a manipular com Covid? Então, os equipamentos, gente, de cima para baixo, cabeça aos pés, nós temos o gorro, temos a máscara, o protetor facial, o óculos de proteção, nós temos o macacão, né? No caso do corpo com Covid, é obrigatório o macacão, a gente utiliza dois, né? Um lá no hospital e outro depois, a gente tira lá no hospital ainda, fica só com o de baixo, sem contaminar, o uso de duas luvas também de procedimento, tá? Então, as luvas de procedimento, os propéis, é ideal colocar ali a bota também, né? Para que a gente possa manipular corpos com segurança. Então, utilizar também a solução desinfetante, né? Ter o cuidado na hora de retirar os EPIs para não se contaminar, né? Utilizar a solução desinfetante, levar o saco também com zíper, tá? Para que esse corpo ele seja manipulado, a família possa receber o corpo já desinfetado, lacrado lá, para ter um momento de despedida, porém o caixão vai ter que ser lacrado, fechado, tá? Infelizmente, ainda está tendo que ser dessa forma ainda, por conta das normas vigentes que a gente tem que obedecer da vigilância sanitária. 10ª questão, marque C para as assertivas certas e E para as erradas sobre as principais particularidades relacionadas às atividades realizadas pela equipe do SBO. O patologista é o médico responsável pela equipe técnica do SBO? Sim, gente. Dentro do âmbito do SBO, Serviço de Verificação de Óbito, o patologista, que é o médico responsável, né, pela equipe, no caso, os técnicos e auxiliares de necrópsia. O técnico de necrópsia elabora laudos e emite a declaração de óbito? Sim. Ele no caso aí, nesse caso não, viu, gente? O técnico em necrópsia, corrigindo aí, ele elabora apenas o laudo técnico dele, né, para colocar no livro de necrópsia, mas ele não pode emitir a declaração de óbito, porque isso é de jurisprudência médica, né, de competência médica, tá? O técnico em necrópsia, ele executa o exame cadavérico, nesse caso, alternativa certa, né? Então, seja certo aí, o técnico em necrópsia executa o exame cadavérico. Cabe apenas ao médico emitir e assinar a declaração de óbito? Sim, é de competência do médico fazer essa emissão e a assinatura da declaração de óbito. Lógico que tem alguns departamentos que a declaração de óbito está sendo digitada, né? Nesses casos aí, o técnico necrópsia ou o secretário do SBO, por exemplo, poderia estar digitando ali juntamente com o médico, né? Para fazer a emissão da declaração de óbito. Depois o médico só carimba e assina essa declaração que vai numa via amarela para a família. Nesse caso, são 3 vias, né, gente, a declaração de óbito. Uma via, no caso, uma via amarela, fica com a família, que a família vai ter até 15 dias dentro do âmbito aí do município, né, de 15 a 30 dias, dependendo do município, para poder fazer o registro do óbito e assim ter a certidão de óbito. Bem, gente, era isso que eu tinha hoje para falar com vocês. Vou estar baixando aqui a aula e compartilhando aí no YouTube, tá? Uma boa noite a todos e até a próxima aula.